Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai entrar num tópico novo, a gente vai falar sobre introdução, tá? Dos estudos das soluções. A gente vai iniciar então por dispersões, que será uma classificação geral para tudo isso, certo? Vamos lá então. Dispersões. Mas o que é dispersões? Dispersões se refere, né, a todos os tipos aí de mistura, tá? Misturas em geral. O que seriam misturas? Vamos citar dois exemplos. Água mais sal. Quando a gente realiza uma mistura de água mais sal, a gente tem o quê? Vamos chamar de dispersante, que seria a água, e o disperso, que é o sal. Ou um outro exemplo, água e areia. Tá? Dispersante, que seria a água, maior quantidade, e o disperso, que seria a areia. Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa questão de cada um deles, certo? Tipos de dispersões. Então a gente classifica essas dispersões por solução ou solução verdadeira, dispersão coloidal, tá? E suspensões. Então, dentre essas classificações, como que a gente define o que é o que? Vamos lá. Classificação desses tipos. Tamanho médio, tá? Então, como que a gente separa o que é solução, o que é dispersão coloidal e o que é solução? Pelo tamanho da partícula. Então, qual que é o tipo de dispersão? Por exemplo, soluções. Qual que é o tamanho médio dessas partículas? Elas são menores do que 1 nanômetro, tá? São muito pequenas. A gente não consegue praticamente nem identificar utilizando o microscópio. Já as dispersões coloidais, ou chamadas somente de coloides, essa variação já parte de 1 a 1000 nanômetros. Então a gente tem uma dimensão um pouquinho maior, a gente já consegue identificar elas através de um microscópio, ok? Já as suspensões, pessoal, são aquelas partículas acima de 1000 nanômetros. Ou seja, a gente já consegue identificar um pouquinho ali até o olho nu, visível para a gente sem auxílio de nenhum aparato, ok? Então vamos lá, ó. Vamos começar pelas soluções. Como que a gente identifica certinho o que é uma solução? São misturas homogêneas. O que é homogêneas, pessoal? A gente não consegue separar mais. Depois que a gente mistura, a gente não consegue identificar quem que é o que. Nas quais não conseguimos ver mais as partículas, nem com o auxílio de um microscópio, tá? Um exemplo que já foi citado anteriormente, quando a gente dissolve o sal ou açúcar, né, em um copo de água, por exemplo. Após dissolvido, a gente consegue identificar o sal? Não. Consegue identificar o açúcar, por exemplo? Não. Tá? Já se tornou uma mistura, tá? Chamadas de soluções, porque a gente não consegue mais identificar quais são os dois ali, ó, qual que está separado água ou sal. Se torna uma solução por si só. Vamos falar então de dispersão coloidal, ou coloides. Quais são alguns exemplos disso daí, pessoal? Aparentemente a gente acha que a gente não consegue identificar. Mas quando a gente pega o exemplo da maionese e gelatina, se a gente utiliza, por exemplo, um microscópio, a gente consegue identificar as partículas, tá? Suas partículas, então, não são visíveis a olho nu. O que seria olho nu? Então, a gente não está utilizando nada aqui. Eu estou olhando para vocês a olho nu. Não estou utilizando nenhum aparato, tá? Por isso, muitas vezes, são confundidas, tá, com sistemas homogêneos. Então, por mais que você olhe ali, ah não, mas é uma coisa só. Não, não é um sistema homogêneo, certo? São, na realidade, ó, um sistema heterogêneo. O que é um sistema heterogêneo? Duas ou mais fases distintas. A gente consegue identificar 2 ou 3 ou mais elementos, tá? Mas para a gente conseguir identificar a dispersão coloidal, a gente precisa de um aparato. No caso aqui a gente utiliza um microscópio, por exemplo, tá? Então, no exemplo, a gelatina. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do efeito Tyndall. Vou comentar o que seria o efeito Tyndall. Na solução, pessoal, a gente pode iluminar, por exemplo, um laser, tá? Ou uma própria lanterna, a gente não consegue ver o feixe de luz.
Já nos colóides ou na dispersão coloidal, esse feixe de luz torna visível. Por que se torna visível? Porque ele se choca com as partículas por onde ele está passando, tá? Isso torna as partículas visíveis para a gente, ok? Então, esse efeito Tyndall, ele dá essa característica aos colóides e também até à suspensão, tá? Mais especificamente aí aos colóides. Vamos citar um exemplo. Você tem um quarto escuro, tá? Com apenas uma flecha de luz vindo do lado de fora, tá? Somente aquela flecha de luz. E você bate um tapete ou começa a varrer aquele quarto. Você vai começar a identificar o quê? As poeiras, né? Aquelas partículas bem fininhas subindo. Então você consegue ver ela através desse feixe de luz, tá? Isso é chamado de efeito Tyndall, ok? Vamos falar então sobre suspensões. O que é suspensões? Vocês já observaram, por exemplo, um carro quando está com o motor ruim ou em dias, né, muito frio? Você observa que sai uma fumaça muito branca pelo escapamento e você consegue identificar aquela fumaça branca. Isso é suspensão. Ou carros a diesel, por exemplo, que solta aquele cartucho de fumaça preta, tá? Isso é suspensão. Então ela vai ficar dispersa, suspensa ali pelo ar, tá? E a gente consegue identificar aquilo lá sem aparelhagem alguma, tá? Isso é classificado como suspensão. São sistemas heterogêneos, ou seja, eles não vão se misturar tão fácil, né? A gente vai conseguir identificar ele distinto, nos quais, mesmo a olho nu, é possível visualizar suas partículas, tá? Vamos dar um outro exemplo. Areia na água. A gente consegue identificar o argila, né? A gente consegue identificar esses grãozinhos. A gente pode agitar, agitar, agitar. A gente vai conseguir identificá-los, né, pela água, ok? Também a luz é refletida. A gente consegue ter essa parte da reflexão da suspensão, tá? Então, um exemplo aqui, ó, a própria poeira mesmo se caracteriza como uma suspensão, tá? Então, através dos raios solares, a gente consegue identificar essa poeira, por exemplo, né? Classificada como suspensão. Então, tanto nos colóides quanto nas suspensões, a gente consegue identificá-las através de um feixe de luz, certo? Na suspensão, a gente consegue ver sem praticamente nada, mas o efeito de luz também traz isso pra gente. Vamos só recapitular como que a gente separa cada uma mesmo pela questão do tamanho da partícula. Então, menor do que 100 nanômetros, menor do que 1 nanômetro, a gente tem as soluções verdadeiras. De 1 a 100, os colóides. E maior do que 100, a gente tem quem? A gente tem as suspensões, certo? Pessoal, então a gente falou bem rapidamente sobre dispersões em geral, tá? Agora a gente vai tratar especificamente de cada caso em particular, ok? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!